boa tarde. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a organização do seminário pela oportunidade de montar uma mesa sobre os desafios das mudanças demográficas no Brasil. E aqui na mesa, a expectativa é que a gente não trate apenas os desafios, mas também seja discutido um pouco sobre os determinantes dessas mudanças, o processo de mudança em si, os desafios e as oportunidades que essas mudanças trazem para o país. Inicialmente, nós tínhamos 4 convidados. A professora Diana Sawyer, ela tem um compromisso em Brasília, ela mora em Brasília, ela não pôde estar presente. Então, a mesa terá 3 palestrantes. O professor Eduardo Riz Neto está vindo de Belo Horizonte, deve chegar, ele é o último a falar e ele vai chegar a tempo, essa é a expectativa. Então, eu acho que nós vamos começar com o professor Zé Alberto, professor do CEDEPLAR, que não é preciso fazer nenhuma apresentação sobre a competência dele com relação ao tema. Depois o professor Rodrigo Soares, que é professor da PUC do Rio, foi aluno de economia, já veio a Diamantina, professor da FACE, já veio a Diamantina, nós somos colegas, e ele se chama de demógrafo bastardo, mas na economia, eu acho que na economia hoje no Brasil, ele provavelmente é um dos economistas que mais produz e mais discute assuntos relativos à população. Então, ele sabe muito mais demografia do que a maior parte dos economistas e, com certeza, vai ser muito importante ouvi-lo aqui. Então, eu vou passar imediatamente para o Zé Alberto. Nós estamos atrasados. Eu vou, inclusive, dar um aviso da organização que as sessões da tarde vão se reiniciar às 3 horas. Então, para quem tiver com pressão de sair para almoçar, etc., há esse alívio aí de tempo, então dá para todo mundo assistir com calma. Então, eu passo para o Zé Alberto, professor Zé Alberto, para que ele... Obrigado pelo convite. Na verdade, e depois da apresentação da Simone ontem, provavelmente essa parte minha poderia ser dispensada. E eu fico muito feliz, a apresentação dela ontem foi brilhante, são tanto os ex-alunos, e isso é muito gratificante, e que, na realidade, a gente já pode, pouco a pouco, ir saindo de cena, porque acho que a missão, em boa parte, foi cumprida. Vou contar uma breve história. Quantos minutos você me deu? 20 minutos. 20 minutos. Não seja autoritário comigo, respeito a terceira idade. Na verdade, uma rápida história, em termos da evolução demográfica brasileira, porque... eu estou fazendo uma concessão à tecnologia moderna usando o retroprojetor, que é a terceira vez que eu uso na vida, e o João Antônio está tremendamente com ciúme, porque ele só usou 2 vezes até hoje. Não sei se dá para ver aí. Não, né? É melhor ainda. Não dá para melhorar isso aqui, não? Gente, aquela pirâmide, a de cima, a pirâmide etária de 70... Se vocês pegarem as pirâmides etárias dos 160, 50, 40, de 30 não dá para pegar porque não houve censo de 30, mas se porventura tivesse havido, seria exatamente aquele formato. 51, 52% da população abaixo de 20 anos. E nesse período, se comparar de 40 a 70, apesar do declínio significativo da mortalidade havido, como a dona fecundidade se manteve basicamente constante, em torno de 6 filhos por mulher ao final do período reprodutivo, se comprova em demografia que, apesar do significativo declínio da mortalidade, se a fecundidade se mantém no mesmo nível, níveis altos, a pirâmide etária basicamente se mantém constante. Então, se houvesse demógrafos no Brasil naquela época, não que havia só 1 ou 2, quando saiu os resultados do censo, a única pergunta era o seguinte:
qual era o tamanho da população brasileira e a que ritmo que cresceu. Mas a estrutura etária permanecia basicamente constante. Então, aquela ideia de população jovem, e a partir dos anos 40, com o significativo declínio da mortalidade, se passou a ter ritmos de crescimento cada vez maior, né, chegando até a 6% nos anos 60. E aí que eu entrei um pouquinho na história, quer dizer, eu entrei na história em 40, quando eu nasci, mas quando comecei a lidar com demografia, primeiro no censo 60 que eu fui recenseador. Então você vê que a vocação já inata, da área rural de São Vicente de Minas, né, foi com esse dinheiro que eu pude ir para Belo Horizonte e fazer o vestibular na UFMG. Mas, em termos de me envolver com demografia, né, como uma área de conhecimento, havia uma convicção absoluta, inclusive entre os poucos demógrafos, de que não se deveria esperar tão cedo um declínio da fecundidade no Brasil. Então, sempre se pensava em explosão demográfica, algo inevitável, e é nesse contexto, inclusive, que aparece o neomalthusianismo, querendo influenciar os governos para que adotassem medidas coercitivas ou não para o declínio da fecundidade. Impossível que a fecundidade declinasse. 170, aquela pirâmide etária, bonita, né? Olhando aqueles dados, não dava para intuir que já naquele momento as sementes do declínio da fecundidade já estavam começando a germinar. E o que acontece? PNAD 74, 73, os dados da PNAD começaram a mostrar um declínio significativo da fecundidade. Como havia crença absolutamente generalizada que seria impossível um declínio significativo da fecundidade, a não ser já a gente dizia naquela época, no próximo século, a gente estava nos anos 70, foram necessários 2 ou 3 PNADs mostrando declínio da fecundidade para que 1 ou 2 demógrafos mais corajosos tivessem coragem de vir a público falando que parece, ainda mais que um deles era mineiro e muito prudente, parece algum indício que talvez seja possível que esteja havendo um declínio da fecundidade. O grupo paulista, esse mais renitente, falava, não, isso é um problema ou de amostragem da PNAD. E levantaram, então, 2 hipóteses heróicas, quando se teve que aceitar que a fecundidade estava caindo. Primeira hipótese, isso durante a ditadura, né, e todos nós éramos de esquerda, críticos, né, e o governo era responsável por tudo de mal que acontecesse. 2 hipóteses heróicas. Primeira, a população brasileira está sofrendo tanto nessa ditadura que está havendo um aumento da mortalidade fetal. Quer dizer, as criancinhas eram concebidas, mas não conseguiam nascer vivas. E não nascendo viva, fecundidade tem que ser nascimento vivo. Mas teve outra mais heróica ainda. As criancinhas nem tinham oportunidade de ser concebidas, porque a desgraça nesse país está ficando tão grande que está todo mundo ficando broxa. É a famosa hipótese da queda da libido. Isso está publicado em artigo científico. É claro que ninguém usou o termo broxa, mas a queda da libido está lá. E aí o cara para o menino teve coragem de falar, não, a fecundidade está caindo, né? Por nada disso, até se publicou um artigo. Aí, pouco a pouco, se começou a aceitar esse fenômeno. Eu estou chamando a atenção para isso, porque se entre aqueles que deveriam entender desses fenômenos, desses processos, se entre nós a dificuldade foi enorme para aceitar o declínio da fecundidade, imagina no resto da opinião pública. Né? Hoje acho que não tem mais nenhum demógrafo brasileiro que não acredita, né? Mas alguns com muita renitência ainda. Então, esse é o primeiro ponto. E o que é que acontece? A fecundidade no Brasil, mesmo, cada vez que a gente projeta a população, mesmo aqueles mais corajosos e que trabalham com um declínio maior de fecundidade,
toda vez que a gente olha os dados de censo ou dados de pesquisa, a fecundidade sempre caiu mais do que aquelas hipóteses mais heróicas. Então, só para a gente poder comparar. Por quê? Até então, o que a gente conhecia em termos de declínio da fecundidade, a sua consequência, o envelhecimento da população. Quando a gente fala de envelhecimento da população, é o aumento do percentual de pessoas idosas, né? Não tem nada a ver, em princípio, com declínio de mortalidade e aumento de longevidade. O que se conhecia era o exemplo europeu, né? Eu gosto de brincar que era de bom tom, aqueles poucos que tinham oportunidade de viajar para a Europa, então, quando voltava, isso meio universitário, não é FMG, para dizer que era um bom observador dos processos sociais, etc., e fazia questão de dizer, lá na Europa, a gente vê pouca criança e muito velhinho, com os cachorrinhos lá, principalmente nos parques londrinos. E o que acontece quando a gente compara o nosso processo com o declínio da fecundidade na Grã-Bretanha? O que lá se levaram, ou se tomaram, foram necessários 120 anos para um determinado declínio da fecundidade, aqui no Brasil se deu entre o final dos anos 60 e começo da primeira década desse século. Então, 120 anos, e aqui basicamente 30 anos. E a consequência das mais importantes, que é esse processo de envelhecimento da população, obviamente aqui vai se dar no ritmo 3 ou 4 vezes maior. Esse é um dos problemas sérios, que já foi um pouco objeto de debate ontem, e que será aqui, quando a gente fala do envelhecimento da população, inclusive tem um, eu nem sei como é que chama essa discussão que tem na ABEP, aí no Yahoo, né? Normalmente, quando alguém fala, está envelhecendo rapidamente, tem que se tomar medidas, aí aparecem outros, aí, trazendo aquelas posturas dos anos 60, ou chama quem está falando de neomatusiano, ou de catastrófico. Não, o que se está falando é o seguinte: o envelhecimento vai ser rapidíssimo. Isso pode ser bom, pode ser mal. Cabe à sociedade se preparar para esse novo fenômeno, né? Mas até hoje, nos meios nós, da demografia, existe uma dificuldade enorme de se discutir com toda a liberdade esse tipo de problema. Por favor. Nem isso eu sei substituir. Eu posso todo. Esse é o último. Está dando para ver, gente? Fecha um pouquinho no foco. Fora de foco. Um pouquinho no foco. Fecha o foco. Esse é o exemplo mais recente daquilo que eu afirmei anteriormente, que toda vez que se tem novos dados sobre fecundidade no Brasil, se conclui que se estava trabalhando com uma hipótese por demais conservadora em termos do declínio. Então, o que vocês estão vendo, a Simone também apresentou esse gráfico, o seu estava muito mais bonito que o meu, né, Simone? Que é o seguinte: em 2004, o IBGE, que é o órgão responsável pelas projeções, fez uma determinada projeção que, quando aquela projeção saiu, a gente que estava acostumado com o IBGE sempre sendo extremamente conservador nessa área, nós nos assustamos, tal a coragem do IBGE a fazer a projeção em 2004. E trabalhou com aquela curva de cima em termos de expectativa de evolução da fecundidade. E veja os valores. Eu daqui não estou enxergando, imagina vocês aí. Já com expectativa, na segunda década desse século, na década de 10, dos anos 10, se alcançar um nível de reposição, a fecundidade em torno de 2,1. Nos assustou, na época, não é isso? Já se prevendo que se alcançasse a reposição nos anos 10. O que acontece?
Os primeiros dados sobre comportamento de fecundidade nesta década fizeram com que o IBGE, que sempre tem uma tradição mais conservadora, mudasse em 2008 suas projeções, trabalhando com a expectativa de comportamento da fecundidade, segundo essa curva de baixo, e, nesse momento, nós já estaríamos com a fecundidade abaixo do nível de reposição. Então, algo que era pensado há 30 anos atrás como impossível e que depois, considerado por alguns como muito afoito, previam para os anos 2015, por aí, agora, já não é mais projeção, a observação dos dados nos leva a concluir que o Brasil já está abaixo do nível de reposição. O que significa isso? Significa que, mantida a população brasileira fechada daqui para frente, e a não ser que haja uma recuperação dos níveis de fecundidade, o que é absolutamente inimaginável para as próximas décadas, nós já estamos abaixo do nível de reposição e, necessariamente, nas próximas décadas, vamos passar a ter um crescimento negativo da população, como consequência desse baixíssimo nível de fecundidade. E nessa projeção do IBGE já se prevê, lá, a partir do ano 2020, uma estabilização do nível da fecundidade em torno de 1,5 criança por mulher ao final do período reprodutivo. Ora, para que se garanta a manutenção da população, se necessita em torno de 2,1. Nós já estamos abaixo do 2,1 e há uma expectativa que se estabilize em torno de 1,5. Uma observação: o IBGE trabalha nessa projeção, em termos da expectativa de comportamento da fecundidade, apenas com aquilo que os demógrafos chamam de efeito quantum. Isso é, a estrutura da função de fecundidade permaneceria a mesma, só abaixando o nível. Ora, isso, inclusive ontem, o professor José Eustáquio introduziu um pouco a discussão desse tema. Ele acha que não, mas a minha opinião é de que, como a fecundidade das adolescentes e das moças de 20 a 24 anos é muito alta no Brasil, se pode trabalhar com uma certa certeza de que nós vamos ter o chamado efeito tempo, isso é, as jovens vão adiar o nascimento do primeiro e do segundo filho, principalmente se aumentar muito o nível educacional e a participação no mercado de trabalho. Se isso for verdade, e aceitando o efeito quântico com o qual o IBGE trabalha, se houver também esse efeito tempo, nós podemos esperar nas próximas décadas um declínio muito maior da fecundidade. Por quê? Porque as gerações mais jovens vão pospor, vão adiar o nascimento dos seus filhos para depois de terminar o nível superior ou de ter entrado no mercado de trabalho, etc. O que eu estou afirmando aqui? Que eu acho que se pode trabalhar com essa projeção do IBGE como sendo a projeção mais conservadora, porque eles não trabalham com esse chamado efeito tempo. E já indiz, a própria exposição do professor José Eustáquio, vou te chamar de Taquinho aqui, ontem mostra como que as mulheres de nível superior, de melhor condição de vida, já estão com uma taxa de fecundidade total de 1 por mulher. Por favor. Como consequência, 90% da gente aqui nasceu naquela pirâmide belíssima, base larga, 52% abaixo de 20 anos. O que é que espera aí para a maioria do pessoal que está aqui? Tirando aqui nós uns 10 ou 12, o resto tem uma probabilidade enorme de estar... isso aqui agora eu vou... de estar vivo em 2050.
Cada um procure se colocar lá, mas eu desconfio que a maioria aqui vai estar na terceira idade. Não preciso fazer mais comentários sobre isso, né? Nós estamos acostumados com comportamento piramidal, bonitinho, cada grupo etário, qualquer que fosse por intervalo de idade de 1 ano, 5 anos, maior do que o imediatamente mais velho. Isso acabou. E nós vamos ter, espera-se, em meados desse século, né, a população abaixo de 50 anos, cada coorte de pessoas, cada coorte maior do que a coorte imediatamente. Não, pô. Então, veja o seguinte, na realidade, né, e o tema de discussão dessa mesa é que, de um lado, as oportunidades são óbvias. Agora, oportunidades são aproveitadas ou não. Cada um de nós na vida, inclusive, quantas oportunidades que a gente não perdeu, né? E principalmente aquelas que a gente não experimentou, que acha que perdeu. Mas, em todos os casos, veja o seguinte, é direto, investimento maciço na criançada. Vocês têm de saúde, de educação. Agora, oportunidades são aproveitadas ou não. E o que tem acontecido no Brasil nas últimas décadas, né? Tem muito oba-oba aí falando, aumentou cobertura educacional. Primeiro, em boa parte, o aumento da cobertura não é feito, não é de nenhuma política, mas contribuição da demografia, tem menos gente. Né? Antes você tinha que expandir no mínimo a 3% a capacidade, as matrículas, para manter a mesma cobertura escolar. Agora você tem uma geração menor do que a geração imediatamente mais velha. Então, boa parte da melhoria que houve nessa área, não foi por ação nenhuma de governo nenhum. Foi a parte demográfica. Claro que houve também, há de reconhecer que nos 2 últimos governos houve uma atenção maior para a saúde, para a área de saúde, mas que é absolutamente insatisfatória até agora. Se o caso de Minas Gerais, parece que a greve das professoras terminou ontem ou hoje, né? Que é um problema gravíssimo, que recebe 900 e pouco mil reais por mês, e no curtíssimo prazo o Estado não tem condições de pagar melhor. É um problema de como que você vai aplicar os recursos. Porque a carga tributária é muito alta, que já foi discutida aqui a exaustão, não é isso? É um problema de definição de prioridades. Por quê? Por outro lado, essa turma de baixo, né, e boa parte vai estar no mercado de trabalho, etc., é que vai ter que sustentar a turma lá de cima, que vão ser vocês aí. Então, uma das maneiras de enfrentar esse rapidíssimo envelhecimento é investir maciçamente nas gerações mais jovens. Então, não é um problema de escolha, eu invisto nas crianças e nos jovens ou invisto nos idosos. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, nós somos conscientes dessa situação e as medidas estão sendo tomadas para enfrentar esse desafio, né? Nós sabemos que no Brasil hoje, uma coisa muito importante para um certo equilíbrio social, né, os colegas do CDEPRA têm estudado isso, são essas transferências de renda, né, principalmente para os idosos. E os idosos têm um papel importante, inclusive, inclusive a transferência dos idosos depois para os mais jovens. Mas isso nós estamos falando de uma situação onde você tem 4%, 5% ou 6% de idosos. A hora que você alcançar 20%, será possível manter essas políticas? Então, veja o seguinte, são grandes oportunidades, mas nós já perdemos 30 anos dessas oportunidades. O avanço que se teve em termos de investimento na população jovem foi muito pequeno. E eu diria também que não estamos nos preparando para enfrentar esses desafios. Então, de uma certa maneira, estamos perdendo as oportunidades e não estamos nos preparando para enfrentar
esses desafios? Obrigado. Obrigado, professor Zé Alberto. Excelente, como sempre. Quer dizer, é uma pergunta que tinha surgido ontem, era com relação ao futuro da taxa de fecundidade total, e pelo que você falou, então a gente pode esperar que ela, na sua opinião, pode esperar que fique abaixo de 1,5 em 2030. Em torno de 1,5 nas próximas décadas. Depois haveria uma recuperação, que exatamente as jovens que deixariam de ter as crianças hoje, parte delas teriam lá na frente, mas nunca há uma recuperação completa, porque, obviamente, algumas não vão ser capazes de ter filho, algumas vão morrer antes de chegar lá na frente para ter filho, outros não vão encontrar companheiro, né? E outras, etc. Então, agora eu passo imediatamente para o professor Rodrigo. À vontade, Rodrigo, 20 minutos. Beleza. Alô? Bom, queria agradecer primeiro ao Cássio pelo convite e a organização do evento, e realmente é muito bom estar de volta aqui. A Diamantina traz muitas memórias da época da FACE, né, do CEDEPLAR. E ao mesmo tempo eu queria dizer que realmente eu fico intimidado de estar numa mesa falando sobre padrões demográficos brasileiros com o Zé Alberto e com o Eduardo, ou com o Eduardo Chegar, né? Mas que eu realmente me sinto honestamente intimidado de falar sobre esse assunto para essa plateia também, né? Então vou tentar dar uma perspectiva um pouco mais econômica dessas mudanças, né? Muita coisa do que eu vou estar falando também vai estar repetindo coisas que o Zé Alberto falou e que a Simone falou ontem, então não sei se vai ter tanta novidade assim. Espero que tenha alguma, pelo menos. Bom, acho que já foi discutido qual é essa mudança nesse padrão demográfico. Só para destacar, reforçar alguns pontos que eu vou estar mencionando. Eu vou estar pensando na perspectiva, obviamente, a mudança de mortalidade, aqui está aumento da esperança de vida, que entre 1950 e 2050, e a queda de fecundidade, né? Então, aumento de esperança de vida aí ao longo desse período de 50 para 80 anos, esperado, e uma queda da taxa de fecundidade acima de 6 para abaixo de 2. Né? Então, isso aqui, na verdade, é de 2008, então não tem todas essas atualizações que a Simone e o Zé Alberto discutiram, né? É dos bases de dados das Nações Unidas, né? Então, essa perspectiva é uma perspectiva que eu vou estar pensando nela em termos individuais, e tem essa uma outra perspectiva mais do ponto de vista agregado, que é a mudança na estrutura etária, que o pessoal também já discutiu bastante. Então, basicamente, a queda na porcentagem de crianças na população, aqui é 0,14, caindo de 40% para 20%. O aumento da porcentagem de idosos, aqui acima de 60%, passando aí de menos de 10% para acima de 30%. E no meio disso, a proporção de adultos em idade mais produtiva, digamos, aumentando e depois caindo de novo. Então, esse é o cenário, as mudanças no padrão demográfico brasileiro. Eu vou estar pensando em termos dessas mudanças, né, tentando discutir algumas perspectivas econômicas dessas mudanças, né? E eu vou tentar classificar essas perspectivas numa individual e numa agregada, né? Então, impactos individuais e agregados, tá? Os impactos individuais acho que estão relacionados, isso tem a ver com a minha pesquisa, meus interesses, com como melhorias na saúde afetam o bem-estar de um indivíduo, né, da população, mas você pode pensar ao nível de um indivíduo, né? E aí vão ter efeitos diretos e indiretos sobre esse bem-estar do indivíduo, vai afetar eventualmente o comportamento desse indivíduo e assim por diante. E do ponto de vista agregado, é basicamente como essa mudança na composição etária afeta a capacidade dessa sociedade de investir ou de sustentar os diferentes grupos da população, tá? Então, vou começar falando um pouquinho sobre essa perspectiva individual, e basicamente a minha visão aqui é pensar que tem algumas mudanças na saúde que estão acontecendo, que aconteceram ao longo aí desse século, e que nem sempre elas estão associadas a mudanças na renda. Então, a gente pode pensar nessas mudanças quase como mudanças exógenas, né? Eu sei que sempre a gente costuma pensar em saúde como sendo determinada pela renda, porque as pessoas com renda maior têm mais nutrição, têm mais acesso a serviços médicos, etc. e tal. Mas o fato é que tem ampla evidência, voltando aos
vários papers clássicos do orientador do CAS, o Samuel Preston, sobre como, a partir de um determinado momento, no início do século XX, a gente começa a ver melhorias na saúde, quedas na taxa de mortalidade, que não estão necessariamente associadas a melhorias na renda per capita da população. E tem vários artigos tentando entender a origem disso, acho que avanços em saúde pública, avanços na área biológica e coisas desse tipo, tecnologias de saúde que começam a se tornar bem mais baratas, né? Então, só para pegar alguns exemplos específicos mais próximos geograficamente da gente aqui, se você olhar, por exemplo, entre 1960 e 2000, renda per capita da Bolívia, nesses 40 anos, aumenta em $600, quer dizer, um crescimento minúsculo. Nesse mesmo período, na verdade, a esperança de vida na Bolívia aumenta em torno de 20 anos. Né? Na verdade, a renda per capita na Nicarágua cai nesse período, a esperança de vida aumenta em torno de 20 anos também. Né? Então, são exemplos específicos que são, de certa forma, sintetizados no que as pessoas normalmente chamam de, né, pelo menos em economia, acho que em demografia também é curva de Preston, né, Preston Curve, a relação renda per capita e esperança de vida entre países. Então, isso aqui é uma cross-section de países. Em 1960 e 1995, você tem, obviamente, uma relação entre renda per capita e esperança de vida. É verdade que pessoas que têm uma renda maior normalmente vivem mais, mas o fato que isso aqui é uma curva ajustada aos dados de 65, isso aqui é uma curva ajustada aos dados de 95. Né? Então, o fato é que nesse período de 35 anos, e na verdade isso volta até os anos 30, depois para um pouco com a AIDS, com a HIV na África subsaariana, mas quer dizer, em grande parte do século XX, a esperança de vida e a saúde melhoraram mesmo para níveis de renda constantes. Né? Então, você tem tido esse aumento, esse deslocamento quase paramétrico nessa curva. Então, de certa forma, a perspectiva é que, pensando nessa mudança como uma mudança quase exógena do ponto de vista do indivíduo, que de repente vive numa sociedade que tem água tratada, que tem saneamento básico de melhor qualidade, os filhos vão ser vacinados, etc. e tal, isso vai ter consequências sobre o bem-estar desse indivíduo. Né? Vai ter alguma consequência direta, porque simplesmente as pessoas atribuem algum valor a uma vida saudável, a uma vida longa, e vai ter uma consequência indireta, que é o que eu vou discutir um pouco mais aqui, que é o fato que essas mudanças podem afetar o comportamento do indivíduo, né? Afetar o comportamento dele em relação à educação, à produtividade, à decisão sobre o número de filhos. E aí tem várias teorias demográficas e econômicas em torno disso. Eu, obviamente, vou dar uma perspectiva mais econômica para a história. Né? Mas tem uma literatura crescente em economia explorando essas relações. A ideia básica, acho que a ideia é muito simples e intuitiva, na verdade, é que mortalidade, por exemplo, ela tipicamente vai afetar duas margens. Né? Então, mortalidade vai afetar o retorno a investimentos em educação. Então, por exemplo, longevidade adulta. Você tendo uma longevidade maior, o período sobre o qual você vai tirar o benefício dos seus investimentos em educação vai ser muito maior. Quer dizer, se você espera viver 40 anos, provavelmente você não vai querer fazer um doutorado até os 30 e poucos, porque você não vai ter muito tempo depois para fazer uso desses seus 30 ou 20 anos de estudos. Você espera viver até os 70, 80. Vale a pena investir muito mais tempo, porque você vai ter um tempo muito maior para fazer uso desse investimento a posteriori. Né? Você pode pensar também em mortalidade infantil, quando mortalidade infantil é altíssima, 30%, 40%, é muito custoso investir em filhos. Né? É muito custoso investir em filhos, porque uma parcela grande desses filhos tem uma chance grande de morrer. Né? A incerteza é muito grande. Então, tem essa associação entre retorno à saúde e investimento em capital humano. Tem, por outro lado, também a relação entre saúde e fecundidade, também pensando em mortalidade infantil, acho que esse é um argumento mais básico e intuitivo também. Se mortalidade infantil é muito alta e os pais querem garantir que um determinado número de filhos vai sobreviver, a fecundidade vai ter que ser maior para garantir que esses filhos sobrevivam. Se a mortalidade é menor, a fecundidade pode cair para garantir a sobrevivência de um dado número de filhos. O fato é que essas duas coisas também vão interagir, né? Porque se a mortalidade cai e a fecundidade cai, na verdade fica mais barato investir nas crianças. E isso tudo vai interagir. Né? Então, tem essa perspectiva econômica é que, genericamente, melhorias na saúde vão ampliar o horizonte de planejamento dos indivíduos. Né? Quando você amplia o horizonte de planejamento, você vai aumentar o incentivo para as pessoas, na verdade, investirem em atividades que vão implicar custos de curto prazo, mas benefícios no longo prazo. Né? Então, se você vive mais tempo, vale a pena você investir mais em educação, vale a pena investir mais em seus filhos, vale a pena investir nessas atividades que vão ter um retorno
futuro, né? Vão ter um retorno ao longo do tempo. E aí tem várias teorias, tem vários modelos econômicos que colocam, mais recentes, que colocam essas mudanças de saúde numa posição central mesmo, como um dos mecanismos responsáveis por desencadear o processo mais amplo de transição demográfica, né? A ideia é que saúde afetaria esse ambiente no qual os indivíduos agem e os incentivos em relação à educação e número de filhos, né? Basicamente, melhorias na saúde diminuiriam o tamanho típico das famílias, aumentariam o investimento em educação, isso eventualmente também se traduziria em maior participação feminina no mercado de trabalho, à medida que a fecundidade caísse, investimento em educação, investimento em atividades de mercado mesmo, de mulheres aumentasse. Então, tem essa perspectiva de saúde como um determinante do comportamento dos indivíduos. E eu vou mostrar uma evidência mais descritiva a esse respeito, tem vários artigos na área também. Isso aqui, na verdade, é um gráfico muito parecido com aquela curva com a curva de essa relação entre renda per capita e esperança de vida, só que, na verdade, eu estou colocando esperança de vida aqui no eixo horizontal e educação média da população no eixo vertical. E mesma coisa, países em 1960, as cruzinhas em 95, os pontinhos. Enquanto quando a gente olhava para renda per capita e esperança de vida, você tem esse deslocamento da curva, querendo dizer que você tem ganhos de renda ganhos de esperança de vida para o mesmo nível de renda, aqui, na verdade, essa curva é totalmente estável entre os dois períodos, né? Então, realmente parece ter uma relação muito próxima entre esperança de vida e educação média da população. E essa relação, na verdade, não tem mudado ao longo do tempo, né? Então, sugere que, na verdade, pensar nessa mudança de saúde como uma mudança exógena e os indivíduos respondendo a isso, tendo alguma relação comportamental entre saúde e educação, parece fazer algum sentido olhando para esses dados agregados. Na verdade, a mesma coisa quando a gente olha para a fecundidade. Então, essa mesma história, os mesmos países, esperança de vida e fecundidade. Os dados para 60 estão mais ou menos aqui em cima, os dados para 95 estão aqui embaixo, mas não tem um deslocamento da curva como a gente vê no caso da renda, né? Então, também parece razoável você pensar que está tendo uma mudança exógena na saúde e as pessoas estão respondendo a isso via fecundidade e educação, né? Então, essa história parece fazer sentido nesse nível descritivo. E, na verdade, tem vários estudos empíricos cuidadosos, com estratégias de identificação estatística também bem cuidadosas, que também mostram esse tipo de relação, né? Isso nos mais diferentes contextos, né? Então, o paper Blicker e Lang é um paper que fala da erradicação de doenças infecciosas no sul dos Estados Unidos e como é que isso, na verdade, contribui para a convergência entre níveis de educação e de fecundidade entre sul e norte dos Estados Unidos. Essa erradicação no início do século XX, né? E o processo se dá posteriormente. É um paper clássico do Miguel e Kramer, a erradicação de vermes, tratamentos contra vermes no Quênia, frequência escolar das crianças. Esse do Bobones, Miguel e Prue Sharma é uma coisa parecida para a Índia. Tem outros papers sobre o impacto da AIDS, sobre investimento em educação. E mais recentemente esse paper da Adriana Lerasmune e Jaya Chandra, onde elas mostram que, na verdade, no Sri Lanka, quando teve uma intervenção do governo para reduzir mortalidade materna, como é que, seguindo isso, na verdade, investimento em educação das mulheres aumentou, participação no mercado de trabalho, etc. E tal. Então, são papers com dados individuais, bastante cuidadosos. Então, esse mecanismo que, do ponto de vista descritivo, parece estar presente, ele também parece estar presente quando a gente olha individualmente, né? No caso do Brasil, em particular, a gente tem, acho que a maioria das pessoas aqui sabe, a gente tem uns ganhos substanciais em saúde ao longo aí dos últimos 30, 40 anos, e, na verdade, com uma redução, inclusive, da desigualdade entre regiões, né? Então, tem uma convergência de indicadores de saúde entre as diferentes regiões do país, e aí tem algumas análises de bem-estar que sugerem que 1/3 dos ganhos de bem-estar entre 1970 e 2000 seriam advidos, na verdade, de melhoria da saúde. E água tratada, saneamento e educação poderiam ser alguns dos determinantes dessas mudanças. Também tem evidência mais localizada de spillover de alguns programas de saúde sobre fecundidade, sobre educação e oferta de trabalho, né? Então, eu tenho um trabalho que sugere que, por exemplo, a introdução do Bolsa Família acaba estando associada também ao aumento da frequência escolar das crianças e um aumento modesto de oferta de trabalho também de mulheres, tá? Então, só para mostrar uns dados do... Quanto tempo eu tenho? Mais uns 10 minutos, então beleza.
Só para mostrar uns dados do Brasil, isso aqui são medidas de desigualdade entre os municípios, de esperança de vida em 70 e 2000 e renda per capita em 70 e 2000. Na verdade, tem uma convergência enorme de renda per capita entre os municípios brasileiros em 2000. Então, o ponto é que qualquer medida de desigualdade que você pegar, você vai ver uma convergência de bem-estar entre municípios brasileiros, e a convergência em esperança de vida é ainda mais forte do que a convergência em renda per capita. Então, qualquer medida de bem-estar que você pegar, a redução é quase 50% da medida de desigualdade nesse período de 30 anos. Né? E o fato é que você tem um fenômeno, você tem o Preston, aquela Preston Curve, acontecendo também entre municípios do Brasil. Né? Então, não sei se esse gráfico está muito... Opa! É fácil ver o ponto aqui, mas, na verdade, só estou colocando as curvas, os municípios não estão aqui, mas é só a curva ajustada. Essa curva aqui é a curva entre municípios, a relação entre renda per capita e esperança de vida no Brasil em 70, e essa aqui é para o Brasil em 2000. E eu, só para fazer uma comparação, estou colocando também a mesma curva para o mundo, entre países do mundo em 70 e 2000. Então, tem alguns pontos interessantes, eu acho que aparecem daí. O primeiro é que, na verdade, a relação entre renda e longevidade e esperança de vida entre municípios brasileiros é menos... O gradiente é menor do que a relação entre países, né? Isso parece até ser natural, se você pensar que parte da esperança de vida é determinada por bens públicos que, de alguma forma, são providos ao nível nacional, né? Então, eles vão estar mais ou menos constantes entre países. E que, na verdade, o deslocamento da curva para o Brasil tende a ser maior do que o deslocamento da curva para o mundo. Né? Então, esse ganho de esperança de vida para níveis constantes de renda per capita parece que foi maior ainda para o Brasil. Então, acho que meu ponto aqui nessa primeira parte é que essas mudanças de saúde e as consequências, mudanças demográficas, do ponto de vista individual, elas já estão trazendo há muito tempo incentivos que são muito, muito positivos. Né? Então, eu acho que esse lado é muito positivo. O outro lado é o impacto agregado, eu vou passar mais rapidamente, porque acho que muita gente já falou, que nem sempre é tão... Né, essa fotografia não é tão positiva assim. Né? Então, você tem... No curto ou médio prazo, você tem essa oportunidade vinda do dividendo demográfico, da redução da parcela de crianças, de jovens na população. No longo prazo, você tem o envelhecimento e o aumento da razão de dependência dos idosos. E esse é o grande desafio. Né? Então, de certa forma, a gente está falando essa queda realmente vertiginosa da porcentagem... Essa aqui já é a razão de dependência. Né? Da razão de dependência de crianças de 80 crianças por 100 adultos para... abaixo de 30 é a primeira parte desse processo, a segunda parte no longo prazo é o aumento da razão de dependência dos idosos de abaixo de 10 para em torno de 40. Né? E, de certa forma, essa janela de oportunidade de dividendo demográfico é o que a gente tem à nossa frente aí pelos próximos 10 ou 20 anos. Né? Que vamos ter uma parcela muito pequena da população abaixo dos 15 anos, que seria, o Zé Alberto falou aqui, seria muito fácil e barato educar essa parcela da população, educar com qualidade. Parte, né, recuando também o que o Zé Alberto falou, parte dos benefícios disso a gente já está vendo que são, né, o aumento significativo na, por exemplo, cobertura, que taxa de matrícula pela PNAD entre 92 e 2005 por faixa etária. Né? Então, se a gente olha para crianças aos 14 anos, isso passou de abaixo de 80%, em torno de 77%, para perto de 95% nesse período de 13 anos. Então, realmente é um aumento muito significativo. Isso vem em parte que é simplesmente está se tornando mais barato fazer isso nesse período de tempo, em parte porque eu acho que também os incentivos estão se alinhando dessa forma. Né? E tem um aumento um pouquinho lá nos gastos em educação, em 85 no governo militar também, depois do fim do governo militar, né? Tem um pulinho nos gastos públicos com a educação, mas a demografia está ajudando muito isso aqui. Né? Grupos etários mais novos aumenta de 90 e poucos para quase 100%, acho que é 98% hoje. Trabalho infantil está caindo de uma forma análoga nesse período também, então para garotos de 14 anos cai de mais de 30% para em torno de 15%. Então as coisas têm melhorias significativas acontecendo nesse período aí, e isso está se refletindo num aumento muito acelerado dos anos médios de estudo. Né? Isso aqui é dados do Barrow & Lee, que é uma base de dados internacional, tem uns números talvez um pouco exagerados ali, um pouco baixos demais na cauda de baixo, mas esse aumento rápido aí em anos de estudo eu acho que é reconhecido.
E aí tem a questão da qualidade, que está recebendo muita atenção agora, né? E que realmente, ontem também foi discutido isso, você pega esses exames padronizados internacionais, o Brasil é literalmente o último lugar, né? O grupo de comparação não é muito justo, porque é o OECD e um ou outro país menos desenvolvido, mas, de qualquer forma, em último lugar, não pode ser muito bom, né? Mas o ponto é que, mesmo nesse sentido, as coisas estão melhorando, né? Então, o que eu tenho aqui é só a nota de 2000, 2003, 2006 do exame de matemática do PISA, só que a nota brasileira é medida como proporção da nota de alguns países de comparação aqui, Argentina, Chile, México, Estados Unidos e Espanha. Na verdade, a nota brasileira é melhor em relação a todas elas, né? Então, você pega em relação aos Estados Unidos, quer dizer, basicamente, que a nota brasileira era 67% da nota americana em 2000, a nota média, e hoje ela está em 78% da nota americana, né? Se você pegar a Argentina, talvez alguém possa dizer que a gente talvez não queira comparar com a Argentina, mas estava sendo de 86% para 98%. Né? Então, é verdade, a qualidade ainda é ruim, o Brasil ainda é o último do PISA, mas não é tão ruim quanto era. Né? O grande problema aqui, que eu não tenho gráfico, é que a porcentagem de alunos com a pior proficiência, né? Tem as categorias de proficiência no exame, porcentagem de alunos com a pior proficiência no Brasil é muito maior do que em outros lugares. Então, realmente, a rabeira da distribuição, educação pública de baixa qualidade, muito, muito, muito ruim. Tem espaço para melhorar, mas as coisas estão melhorando também, né? Esse é o ponto que eu queria fazer. E aí eu vou chegar no último ponto, que também já foi discutido, e vou só mostrar uns gráficos que eu roubei de alguns colegas presentes, né? Então, esse é de um artigo do Cássio com o Bernardo, e aí é o aspecto de longo prazo, né? O aspecto do envelhecimento e o que isso vai significar, que eu acho que realmente, apesar de vários demógrafos e economistas falarem isso o tempo inteiro, acho que as pessoas não têm noção do que é esse fantasma no horizonte, né? Então, isso aqui é, na verdade, desde 1930 até o ano 2000, porcentagem de gastos públicos em educação, gastos públicos em educação e em aposentadoria como porcentagem do PIB. Né? Então, gastos públicos em educação no Brasil muito, muito baixo, como eu falei, em 85 sobe um pouquinho, e aí ficou em torno de 4,5%, e até hoje está mais ou menos aí. Gastos de aposentadoria aumentam monotonicamente ao longo do período, e continuam aumentando. Né? E notas que, na realidade, aqui não tem pressão demográfica, né? Aqui a porcentagem de idosos está aumentando, mas está aumentando muito pouco. Não dá para explicar isso aqui. Isso aqui, obviamente, não está aumentando por causa da porcentagem de idosos. Né? Então, a coisa vai começar a pegar mesmo daqui para frente. Né? Então, a gente já tem aí em torno de 10%, 12% do PIB gasto em aposentadorias e pensões. E, na verdade, a gente ainda tem uma estrutura etária de país não envelhecido. Né? Então, já tem um gasto comparado em termos de porcentagem de PIB, etc. e tal, com países europeus, e nem começou, a coisa não começou a apertar ainda, né, digamos. Então, algumas projeções, aqui na verdade é de um paper da Helena com o Tim Miller, sobre a perspectiva de evolução dos gastos públicos e aposentadorias como porcentagem do PIB, com diferentes cenários. Né? Então, tem um que é o status quo, como eu entendo, é manter basicamente a estrutura da Previdência e soltar isso com a evolução da estrutura demográfica, o que vai acontecer. Perspectiva é que no meio do século, 2040, a gente vai ter quase 20% do PIB sendo gasto em aposentadoria e pensão. Né? Então, realmente, é uma coisa assustadora. Né? Então, acho que eu vou repetir aqui só para concluir o que o Zé Alberto falou, que, na verdade, você tem no curto prazo essa oportunidade que não pode ser perdida, de realmente educar essa parcela que vai ser muito barato, na verdade, dar uma educação de muita qualidade para essa parcela jovem da população, e isso vai bater depois, porque eles que vão estar trabalhando quando a parcela de idosos for 30%, 40%. No longo prazo vai ter esse desafio da Previdência, e aí eu acho que a gente tem que pensar em termos da perspectiva política. Né? Na verdade, a contabilidade é assustadora quando você vê como a coisa vai evoluir, mas a perspectiva política é muito mais assustadora, né? Porque, na verdade, em 2050, 30%, 40% da população vai ter mais de 65 anos, 35%, 40% dos eleitores vão ter mais de 65 anos. Então, não vai dar para mudar isso lá na frente, porque ninguém vai ter uma plataforma como essa, quando 40% dos eleitores vão ser contrários. Então, de alguma forma, tem que ter um processo de convencimento da sociedade ao longo do tempo de que isso não é sustentável, e não é sustentável. Né? Então, acho que esse é o grande desafio.
né? Então, eu acho que tem esse dividendo demográfico, é uma oportunidade no curto prazo, que é muito positiva. As mudanças demográficas, do ponto de vista dos indivíduos, do ponto de vista dos incentivos individuais, elas estão tendo consequências que também são muito, muito positivas, e esse lado acho que é muito positivo. E o grande desafio é o envelhecimento, e como é que a gente equaciona a questão da previdência, dadas as regras correntes e a evolução demográfica esperada. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Dá para perceber que você foi um bom aluno de demografia econômica na graduação com o Zé Alberto. O professor Eduardo Neto chegou, ele estava em Brasília recebendo uma encomenda e não pôde estar aqui ontem, houve até uma sessão que ele coordenaria. Pegou hoje um avião cedo e veio imediatamente para Diamantina participar do seminário. Obrigado pelo esforço de estar aqui, né, a tempo. Boa tarde. Sei que todo mundo está com fome, eu também, e além de cansado, né? Então agradeço a oportunidade de ter chegado a tempo, e acho que eu vou falar em pé também. E eu escolhi um tema que acabou que bateu sem eu saber como é que seria feito, e a razão de eu ter escolhido esse tema foi ter princípio, meio e fim, porque eu estou cheio de coisa que está no meio do caminho, e eu achava que essa, tendo princípio, meio e fim, ia ficar coerente, eu ainda não tinha apresentado. É claro que quem teve a oportunidade de assistir o seminário de ontem sobre o PIS, eu estou com a cabeça no PIS, eu estou pensando nisso, porque a gente tem que fechar o relatório, e a síntese, muitas vezes a síntese é o que é lido, e a ideia seria fazer uma síntese que não seja um mero resumo dos trabalhos encomendados, que a pessoa pode ir lá e ler o resumo dos trabalhos encomendados. Então, só a guisa de introdução tem menos a ver com isso, mas tem a ver, porque eu vi que o foco aqui é educação, e eu escolhi educação e mercado de trabalho para falar, então é uma coisa bem tópica. Uma possível introdução do relatório síntese do PIS, PIS, mas é porque teve ontem a plenária, que é Perspectivas do Investimento Social, que é um projeto com o BNDES, encomendado pelo BNDES, que eu tenho a honra de estar coordenando. São mais ou menos 58 papers encomendados de acadêmicos brasileiros em vários temas da área social. E um dos desafios nessa síntese é, inclusive, fazer um arcabouço de como pensar o investimento social sob o ponto de vista conceitual, mesmo que não seja uma teoria específica. Isso é o que está quebrando minha cabeça. Isso eu ainda não resolvi, mas o que eu resolvi é que eu acho que a introdução ela vai ter um otimismo exagerado, mas sem ser ufanismo, com relação ao que a intelectualidade geralmente pensa com relação ao Brasil. Eu acho que a gente vem de uma cultura que ser pessimista é sinal de inteligência, então eu estou assumindo, sou burro, né? Então, a síntese ela começa com 5, 4 ou 3 grandes processos de modernização, muitas vezes tem o nome de transição, uma delas é a transição demográfica, que perpassa o mundo, a outra é epidemiológica, não vou falar sobre o que não é o tema, só uma introdução, em vários países, e que normalmente culminam com um estágio avançado de desenvolvimento, tanto humano quanto econômico. E o Brasil está em estágio avançado em quase todas essas transições. Eu não estou querendo fazer uma análise mecânica, muito menos social darwinista, muito menos evolutiva, histórica, mas o fato é que o Brasil está avançado em quase todas elas, seja na epidemiológica, com a prevalência de doenças crônicas,
seja na demográfica, inclusive com a perspectiva de estarmos entrando numa segunda transição demográfica, seja na urbana, nas mudanças do urbano, com todas as desigualdades que a gente tem, seja na nutricional, que praticamente não tem fome, né, fome zero, o problema é de obesidade. Enfim, são 4 ou 5 coisas que você lista, que fala assim, nós temos indicadores que nos colocam no limiar de uma sociedade avançada. Agora, tem um porém, que é a desigualdade. A pobreza está reduzindo, mas a desigualdade ainda é muito grande, e a desigualdade principalmente educacional. Então, como que, vamos dizer assim, a grande trava, se nós vamos ser uma nação emergente, que finalmente realiza o potencial de grandeza que está desde o hino nacional, ou vão ser uma meia bola do leste europeu, se você consegue destravar essa trava. E você só consegue destravar essa trava se você ainda está nesse processo de transição, porque o carro está andando. Depois que essas transições fecharem, você entra num steady state estagnado, que se você não cruzou, não cruzarás mais. Porque aí é estacionalidade, pô. Então, esse, no meu entender, é o grande desafio que eu coloco mesmo para o PIS. E, nesse sentido, quer dizer, se a gente vai ser um meia-bola do leste europeu ou um BRIC, líder do BRIC, tem a ver com, num horizonte muito curto, e aí eu não acho tão fácil, apesar da janela ajudar, eu acho que é um senhor desafio. Se você não quebrar esse mecanismo de trava, você não dá esse salto. E você tem mais ou menos 10 a 15 anos para quebrar essa trava. Então, isso é uma questão, assim, de prioridade máxima, na minha opinião. Mais do que todo mundo já fala, porque a educação é um dos poucos sensos comuns. Mas, embora seja um senso comum, se eu não estou exagerando nas coisas, posso estar, mas eu acho que não, quebrar essa trava é essencial. Mas aí, feito isso, botei no bolso aqui, nem esqueci que eu tinha que passar PowerPoint. Então, tem esse plano de exposição aqui, que eu vou tentar ser rápido, só para ter uma narrativa, que aqui foi um seminário que eu apresentei, naquele seminário do Delfim, que agora vai sair em livro. Então, eu refiz alguns cálculos e achei que ficou bonitinho. Então, tem a projeção populacional, que já foi mais que discutida, a questão do extremamente... Não, essa é a do IBGE, porque eu quis ser conservador. E eu fiz aqui, então esse trabalho, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei a tese de doutorado do Ernesto, na Universidade do Texas, que eu fui co-orientador junto com o Joe, junto com o Hammermesh, e o orientador foi o Joe Potter, que foi uma estimativa de uma curva de demanda para o mercado de trabalho, com base na variabilidade regional da estrutura etária das micro-regiões brasileiras de 70 a 2000. Então, foi estimado um efeito estrutura etária com educação. Então, a âncora econômica desse trabalho meu é a tese do Ernesto. E aí eu peguei uma projeção demográfica e fiz uma projeção educacional. Estilo demográfico, usando metodologia demográfica. Juntei tudo, imputei o salário e vi o que aconteceria com o salário. Então, um pouco, esse é o exercício feito. Né? Então, aqui a gente tem a luzinha, é aqui? Onde que é a luzinha? É no meio. É essa vermelhinha? Acho que ela já está... Opa! Bom, precisa de luzinha. O ponto é o seguinte, a gente vê claramente que de 2000 a 2050, o envelhecimento populacional, aqui a população em idade escolar, está claramente consagrado. E aqui a pergunta é dupla. Uma era da tese do Ernesto, que eu acho que hoje eu chego à conclusão que não foi um efeito tão importante assim, que é qual é o papel da substituibilidade
entre os grupos etários na estrutura de salários, e o outro é qual que é o papel da composição no salário médio. Então, os dois efeitos de produtividade seriam dados por essas duas coisas. Então, dada a estimativa dele, que eu vou passar rápido aqui, eu vou julgar uma projeção demográfica independente, uma projeção educacional dentro da demográfica e ver o resultado. Essa que é a história, eu vou tentar fazer curta, vai sair nesse livro do Delfim, então não vou entrar na tecnicalidade. Para a educação, então eu peguei a projeção a do IBGE, que eu sei que é conservadora, como o Zé disse aqui, mas eu não queria controvérsias. Então eu achava que, como vetor, não é para acertar, era só para medir tendências, isso já era suficiente. Para a educação, eu apliquei um método de idade, período, coorte, num logito multinomial, para estratos educacionais. Então, eu dividi a população entre 0 a 3, 4 a 8 e 9 mais. E apliquei esses 3 estratos educacionais. E por que isso? E até acho que esse é um dos desafios, que é uma das grandes limitações. Hoje, tudo que eu estou fazendo, eu boto 9 a 11 e 12 mais. Mas o Ernesto, porque em 70 praticamente não tinha universitário, ele usou esse extrato muito aberto. E esse é um dos grandes, eu acho até nós, dessa análise que foi feita. Porque o conceito de skill bias é mais para superior do que para médio, num contexto de uma sociedade desenvolvida. Claro que o Brasil não está nesse nível, mas eu acho que teria sido mais apropriado. Uma coisa que o Delfim ficou numa alegria danada e tal, é que quando aqui é a projeção educacional, quando a gente compara a parte de cima do painel com a parte de baixo do painel, o aumento da prevalência amarela salta aos olhos. De tal forma que não fosse esse 9 mais que eu caí na real, primeira vez que eu apresentei isso, eu fui mais otimista ainda. Depois eu fiquei mais pessimista. Esse amarelão do final aqui é o contrário da amarelada, seria a redenção brasileira. E um pouco, o que o modelo IPC mostra é que a dinâmica do fluxo educacional, inevitavelmente, vai resolver o problema educacional, principalmente entre ali, acho que está errado ali, não, é 25 mesmo, entre 2025 e 2050. Mesmo 2025, a situação não é tão tenebrosa assim. O problema é que eu li 9 mais como superior. Depois nós vamos ver que esse 9 mais é muito mais médio que superior, que o Brasil tem um cano de pia de cozinha, ou de pia de banheiro, enquanto na transição do médio para o superior, enquanto o cano nos demais, pelas razões já discutidas aqui, é de um diâmetro industrial. Então você está gerando uma pressão na sociedade, a impressão que a gente tem que comprar a Uni, a coisa expandiu no superior, que tem cara demais formado, lê do engano. Tem gente de menos, tanto que basta ler qualquer caderno de recursos humanos da Folha de São Paulo, escassez de mão de obra é a palavra do dia. Então, a situação que era tão otimista não é tão otimista assim, mas nesse quadro maior, onde médio é considerado superior, que é, para mim, país meia boca, ainda, a gente, em 2050, teria cruzado o patamar. Depois nós vamos ver que isso daí é pior do que o Chile hoje, isso de 2050. Então não é de tão orgulhar assim. Mas foi interessante botar essa perspectiva, mostrar que o Delfim ficou numa alegria danada, e aqui esse painel, que é a base da simulação, ele mostra simultaneamente população e educação. Então até aqui não tem nada da tese do Ernesto, é só demografia pura. É a projeção populacional interagida com a projeção educacional. E, de novo, salta aos olhos, em 2050, que aqui é o ano de estudo, cada quadrinho desse, né?
Então, o que a gente percebe é o seguinte: em 2050, 0 a 4 anos de estudo praticamente não existe, mesmo 5 a 8. É quase tudo 9+, que é o que está colocado lá. O 9+, mesmo em todos os grupos etários. Então, você vai ter, por exemplo, em 2050, uma força de trabalho envelhecida e escolarizada, ao mesmo tempo. Então, quando a gente discute a crise da Previdência, ela tem um lado ruim, que é o final da ponta lá, que é o envelhecimento, mas tem um lado que é pouco enfatizado, que é o efeito produtividade composicional. Quer dizer, em algum momento de hoje até 2050, nós teremos um segmento da PEA que vai ser, ao mesmo tempo, maduro e qualificado. Não tão qualificado quanto eu gostaria, mas muito mais qualificado como jamais tivemos na história. Então, tem uma no cravo e uma na ferradura, em termos de otimismo e pessimismo. Então, o mercado de trabalho, a ideia aqui era cruzar oferta e procura. Aqui tem umas referências teóricas, eu vou passar rápido, não é relevante, mas esse lado aqui, eu acabei de comprar o livro da Cláudia Goldin, com Katz, que ela fala da competição, da corrida entre educação e inovação. E isso daqui era de um paper do PB com o Ricardo Henriques, que o PB chamava isso de efeito Timbergen. E ela cita, eu fui olhar no índice lá, ela cita marginalmente o Timbergen, a Cláudia Goldin, mas esse Timbergen foi o primeiro cara a levantar, e o próprio Langoni usava um pouco essa ideia do Timbergen. Porque a ideia é o seguinte: se você tem uma over-education, se a educação, a linha de base sendo naquela linha A ali, se a educação cresce mais que o progresso técnico, você tem um achatamento do perfil qualificação-educação. Mas se o progresso técnico, com skill bias, cresce mais do que a qualificação, você tem um aumento da desigualdade. Então, a perspectiva brasileira de crescimento, sem resolver a oferta de mão de obra qualificada, que eu estou lendo como nível superior, vai aumentar a desigualdade no Brasil, mesmo com a redução da pobreza. Porque eu fiz um gráfico que não está mostrado aqui, para Brasil e para Minas Gerais, sobre aquele conceito do índice de oportunidade do PB, e fiz por decil de renda. E, praticamente, o que faz a cobertura média, que é baixíssima, de pessoas com nível superior no Brasil, é o último decil de renda familiar per capita. Quer dizer, nós só temos alunos de nível superior nos 10% mais ricos de renda per capita do país. Isso é insustentável. Isso é insustentável democraticamente falando, é vergonhoso democraticamente falando. Então, estou falando de ensino superior. Não estou falando, inclusive, qualquer receita do ensino superior, que isso é outro seminário. Nós encomendamos o Jacques, tem umas ideias controversas que está dentro do estudo do PIS. Mas, sem uma revolução de massa no ensino superior, um excesso de oferta, nessa briga timbergeriana, nós não vamos dar esse salto, não. Eu estou sendo provocativo, estou sendo até talvez pouco científico, mas eu acho que é por causa desse negócio do PIS. Mas há esse fundamento aí também, isso aí é a relação desigualdade-escolaridade, isso também estava no PB, e isso é muito oferta, demanda de instituição, que é uma literatura que eu não vou entrar aqui por falta de tempo, mas é que inspirou a tese do Ernesto, que teve base esse paper aqui. Nós não conseguimos publicar em lugar nenhum, porque, sei lá por quê, enfim, não vou julgar os outros. Mas o que eu fiz para esse trabalho deu fim foi pegar, então, essa estimativa do Ernesto e brincar com as projeções. Tá? Já estou concluindo, tem muito tempo. Quanto tempo ainda tem? 8 minutos. Então tá jóia, dá tempo aqui. Porque aqui, isso daqui é metodologia, vai estar lá. Eu não vou discutir, inclusive, os modelos dele, que é a coisa do Hammermesh, mas, no fundo, o que a gente fez foi uma mistura de uma equação de Mincer
mas feita por sociólogo. Então, qual que é a diferença da equação de Min ser feita por sociólogo? Nem idade, nem educação não são contínuas. São caselas, e são aquelas caselas que vão me dar as variáveis dummies, que vão me dar o efeito daquelas proporções que eu estou projetando, que era o que eu queria. Nesse ponto, o sociólogo tem muito a acrescentar para a equação messeriana. E aí fizemos uma outra especificação, que além da messeriana, ela tinha um efeito de substituição dado pela proporção da casela no período e na área estimada. Aí, feito o coeficiente, eu fiz o predicto com a minha projeção. Então, basicamente é isso, a simulação. Então, aqui é como constrói, não vou entrar. Aqui é a regressão messeriana. Então, na regressão messeriana, o que você tem é um efeito idade-educação simultâneo. E a variável omitida é a idade mais jovem com a educação mais baixa, que é de 0 a 4 anos. Então, você podia prever o salário, prever o salário em cada uma daquelas caselas na regressão e prever o salário médio, ou fazendo uma regressão com todas as variáveis, ou tirando uma média ponderada depois. Eu acabei fazendo esse segundo método, que é mais pé de boi, mas é mais seguro. E aqui, eu, de novo, não vou discutir isso, porque aí seria uma discussão de economia, seria outra palestra. Agora, aqui a gente tem, em adição ao efeito messeriano, que está na parte de cima da equação, você tem um efeito que normalmente é negativo, que é o efeito Crodin da casela, que é o efeito que, na literatura de demanda de mão de obra, chama on substitution. Quer dizer, se tem mais gente do mesmo grupo, o salário no grupo tende a diminuir, a não ser que esse grupo seja tão poderoso que ele seja infinitamente substituto com relação aos demais, e aí ele espraia esse efeito nos demais. O que teve de diferente aqui, quase tudo é muito negativo, o que teve diferente é o superior idoso, mas idoso ativo, não é idoso aposentado. Eu não lembro o corte aqui, mas é 50 a 64 anos. E esse cara é super poderoso, porque ele é escolarizado e ele é experiente. E ele é mais produtivo que qualquer outro grupo no mercado de trabalho. Então, quando você está discutindo o envelhecimento, normalmente esse lado da equação tende a ser omitido. Você tem um efeito positivo desse grupo. Ele destrói tudo para baixo, em termos de vicissitudes. Pode ser aqui até uma idiosincrasia da estimativa. Eu estou assumindo assim, se essa estimativa foi bem feita, mas eu dou o benefício da dúvida para ela. Então, o que aconteceu, que essas três projeções mostram, o que eu fiz foi o seguinte: eu imputei o salário, eu estimei o salário com base na prevalência do grupo educacional e com base na prevalência etária. E aqui aqui é o rendimento total, que foi feito por escolaridade, não tem educação ali, porque já é o efeito de composição do aumento da educação. Então, o que a gente percebe ao longo do tempo é um aumento na renda dos mais idosos, de 50 a 64, mesmo 35 a 49, nos demais, essa renda temporal, e tanto na estimativa messeriana quanto na on substitution. E a on substitution é um pouco mais baixa, mas não tem tanto ganho assim, que a gente achava que faria toda a diferença. Quando o Ernesto fez essa tese, a ideia é que explicitar a variação etária faria muita diferença. Eu cheguei à conclusão que com a messeriana você contaria grande parte da história. A única coisa que muda é aquela bolinha marrom escura ali, no grupo 50 a 64, que é o efeito daquela elasticidade, que pode ser um outlier, mas pode ser o que a literatura chama de skill premium. Tá? Então, ela sobe a renda estimada muito. E isso ocorre quando você tem um aumento
do envelhecimento populacional e da escolaridade simultaneamente. Agora, isso pode ter uma mudança estrutural se você tiver esse excesso de oferta, porque eu estou fazendo esse contrafactual com a curva de demanda de 2000. E aqui é para dar uma ideia de qual que seria esse bônus produtividade ao longo do tempo. E aí tem cenário B, cenário C, que eu não falei disso, mas o cenário B era a tendência histórica de escolaridade, naquele meu modelo IPC, eu extrapolo aquela tendência quando eu ajustei o IPC, e o cenário C são as três últimas coortes somente. Então, eu pego assim, a vicissitude mais recente e extrapolo. Então, o cenário C, por isso mesmo, é o que é melhor ali, naquelas projeções. Mas, vamos dizer assim, aqui é salário real, tá? Então, esse é o resultado do aumento de produtividade ou de renda no período, devido ao efeito envelhecimento, junto com o efeito escolaridade, no grupo como um todo. Em termos de valores reais, que são valores, se não me engano, de 2000 ou 2001, você teria uma mudança de 5%, para o efeito envelhecimento, de 0,5% para o efeito envelhecimento populacional, mas o efeito simultâneo de educação e envelhecimento, que é o cenário minseriano C e o on substitution C, você tem um crescimento real de 2,1% ao ano, que é muito, pô. Isso daí é o crescimento de renda per capita. Tá? Então, agora, só para concluir, de fato, agora concluindo, quando você compara o Brasil com Brasil 1 e Brasil 2, são as duas de baixo. A 2 é com a PNAD, a 1 é com o CES. Quando a gente compara com Chile e Argentina, a gente vai perceber que a projeção que eu fiz para o Chile e para a Argentina para 2050, e a que eu faço para o Brasil, a prevalência do superior no Chile e na Argentina é muito maior que a brasileira, porque o superior é o azul calcinha, né? E o 9 anos e mais que eu fazia é o amarelo com o azul calcinha. Então, no Brasil, mesmo na PNAD, a resiliência do ensino médio é muito grande. E parte são aqueles vasos comunicantes que eu falei que seria outra apresentação, outro paper, que é essa área, né, de progressão de escola. O Brasil é uma vergonha, sob o ponto de vista de educação, em termos de progressão do ensino médio para o superior. A taxa é a mesma desde 1980 até hoje, com o ProUni, com tudo. Então, de fato, se a gente quer acabar de concluir essas transições com emergência e com sonho de potência, a gente pode até criticar se isso é desejável ou não, tem um quê de grandeza aqui. Mas efetuar uma grandeza, ela só tem uma saída, sendo inclusiva e aumentando a prevalência do ensino superior. Eu não vejo outra saída. Esse é o grande desafio que eu vejo para a sociedade brasileira. Não vejo outra saída. E é ruim porque muitas vezes as pessoas voltam... tem muita gente que tem aquela visão do Banco Mundial que você só pode investir no ensino básico, aquele etapismo. E não adianta. Se aumentar a escolaridade média, com qualidade mais ainda, você tem que investir de primeira infância a superior. Não adianta só surfar o bônus demográfico na primeira infância e não abrir o vaso comunicante de cima. Isso que, no meu entender, vai tornar o país, de fato, inclusivo e surfante dessa onda mineral, industrial, exportadora que nós temos, que eu acho que é boa. Eu não sei, eu vi que tinha um tema disso aqui, não sei se as pessoas eram otimistas com isso. Eu sou super otimista, imagino que seja pessimista, eu sou super otimista, desde que você faça as reformas estruturais corretas para isso. E eu acho que o incentivo do lado da demanda está dado. Então, é a política pública social e a vontade política que vai fazer essa revolução ou não. Eu concluo isso. Okay.
Obrigado, Eduardo. Eu gostaria de agradecer a todos. O horário de 3 horas está mantido. Nós não vamos ter tempo para perguntas, mas, obviamente, as pessoas podem interagir com os participantes do almoço e continuar essa discussão. Eu agradeço a todos.